Vila Real abriu as portas da cidade para receber mais uma mítica edição dos Campeonatos de Portugal de Velocidade, no ano em que a cidade celebra 100 anos. O Campeonato de Portugal de Clássicos e o Campeonato de Portugal de Clássicos e Legends 1300 juntaram o melhor dos clássicos na pista transmontana e proporcionaram corridas muito intensas e bem disputadas. Dois campeonatos que cada vez têm mostrado mais competitivos e com grelhas cada vez mais compostas, e Vila Real é sem dúvida especial. É evidente que a Vila Real toda a gente gosta de vir e, portanto, eu acho isso muito bom, porque a organização faz um grande esforço e, portanto, quantos mais carros houver, melhor, mais espetáculo se proporciona ao público, mais competitividade há entre os pilotos, portanto, a FPAC vê isto com bons olhos. Hoje vamos dar um passo nesse sentido, a Federação, a Câmara, os promotores, no sentido de prolongarmos esta parceria para os próximos anos, porque eu acho que é estratégico para o automobilismo o circuito de Vila Real. Aos comandos do habitual Ford-Escort RS 1800, Rui Costa é um campeão. O experiente piloto, inserido no Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos, tem sido uma presença assídua nas provas e Vila Real não poderia ser exceção. É realmente um circuito muito difícil com estas condições que estão hoje. Vai contar a mecânica, vai contar a nossa resistência durante os 30 minutos, porque dentro do carro atingimos temperaturas de 60 e 70 graus. Esta temporada o piloto já tem cumprido algumas provas do Campeonato de Portugal de Montanha, uma dualidade de competições com diferenças bastante acentuadas a nível de formato. Montanha é um desafio mais nós sozinhos, aqui temos a situação de uns puxar pelos outros e as guerras que se vão criando dentro das pistas. Na montanha não, somos nós sozinhos e temos que fazer o nosso melhor. A serem os primeiros a abrir a pista ao Campeonato de Portugal de Clássicos e Legends 1300 foram a grelha mais composta das 4 competições da ANPAC. A formação de grelha no circuito é um momento único. Emoções muito fortes e o local onde tudo pode acontecer. Ao serem os primeiros, beneficiaram também por causa do calor. Não que não estivesse já o ar quente às 8h45 da manhã, mas os 25 graus que se faziam sentir seria a melhor temperatura do dia entre as várias corridas no traçado transmontano. Desta vez, com 30 minutos, a corrida 1 foi disputada por Luís Alegria e Paulo Mendes. Cada um a lutar pela vitória na categoria, mas aos olhos do público a luta foi, volta a volta, o melhor momento da primeira meia hora de prova. Alegria arrancou da pole position e, mesmo com o asfalto do traçado a marcar 38 graus, o piloto teve dificuldade em aquecer os pneus traseiros da máquina. Quem beneficiou foi Paulo Mendes no Citroën AX Sport, ainda antes da 4ª curva do traçado. Mas ainda na primeira volta foi necessária a entrada do safety car, o que acabou por juntar na frente da corrida Mendes e Alegria. Assim, com mais 23 minutos de prova pela frente, os dois seguiam muito juntos. Mas antes de uma segunda entrada do safety car, Alegria recuperou a frente. Com o carro de segurança fora do traçado, os pilotos correram ainda mais uma volta, mas sem grandes alterações nas classificações nas diferentes categorias. Luís Alegria foi o mais rápido da grelha e também entre os H75. Já Paulo Mendes venceu entre os Legends 1300. Filipe Monteiro foi o primeiro entre a Stock Cup e Filipe Marques o mais rápido no desafio ANPAC. O fim de semana não estava a correr bem, vamos aqui a pontinha da sorte, que é sempre bem-vinda. Temos de trabalhar por carro mais rápido, porque não estamos suficientemente rápidos neste momento. Confesso que esperava que fosse uma corrida mais parada, mas não, foi bem mexida. Infelizmente houve os acidentes, como nós sabemos, mas de resto eu gostei muito, o ambiente estava espetacular, o público também,
e o carro está bom. No City, o desafio do C1, André Moura começou o fim de semana a vencer. É de facto uma pista muito desafiante e que requer aqui alguma calma e frieza, mas é muito divertida e obviamente que a corrida correu bem. Já na segunda corrida, a Armada dos 1300 foi novamente a primeira em pista, num dia onde o calor continuava sem dar tréguas. Alegria partiu novamente da pole position e Paulo Mendes ia decidido a dar trabalho ao piloto do Datsun 1200. Com várias trocas de posição, os dois acabaram mesmo por estar lado a lado durante alguns momentos na luta pela liderança do pelotão dos 1300. Mas envolveram-se num toque, rodavam tão próximos que Mendes tocou na traseira de Alegria. Continuaram os dois em prova, mas acabaram por perder posições. Foi então que João Arantes, o terceiro mais rápido da primeira corrida, passou para segundo, com Pedro Barbosa em terceiro. Todos atrás de Paulo Mendes, com Alegria agora em quarto. Enquanto Alegria procurava subir posições, João Braga passava Barbosa. Foi então que a 10 minutos do final da prova, Luís Alegria recuperou a posição de arranque. O piloto voltou ao primeiro posto da categoria e à liderança do pelotão com Paulo Mendes atrás, que acabou por ter de levantar pé, deixando assim o triunfo para Luís Alegria. O piloto fez assim uma dobradinha nos H75 e Paulo Mendes entre os Legends 1300. Primeira volta, o Paulo passou-me no mesmo sítio de ontem, que eu já estava à espera, mas depois eu passei-o na subida da Bambres e quando chegámos àquelas curvas, curva contra curva, antes da chicane de Mateus, ele quis-me passar por um sítio que é quase impossível, porque aquilo, a pessoa sai de uma trajetória para meter na outra. E claro, tocou-me no canto do carro atrás e eu fiz um tete. E os outros todos quase que se entraram por mim dentro e por ele. O início da corrida foi assim um pouco atribulado, o Luís alargou para a trajetória dele, eu coloquei o meu carro por dentro e ele diz que não me viu e que veio para cima de mim e tivemos um toque. Ainda ajudei-o, no fundo, a virar outra vez o carro para a frente. Frederico Formiga foi o primeiro na corrida 2 entre os pilotos da Stock Cup. No desafio ANPAC, foi o piloto da casa, Daniel Gouveia, quem fechou o fim de semana com chave de ouro, depois de um primeiro dia de prova complicado. Já entre os City, foi o Couto quem venceu, depois do colega ter levado também o C1 à vitória na corrida 1. Foi espetacular. Ontem, na última volta, tivemos um percalço, batemos, então passámos de primeiro da Stock Cup para segundo. O carro quase ficou irreparável. A minha equipa fez um trabalho excelente, fantástico. Agradeço aos mecânicos todos, ficaram durante a noite toda para me conseguirem reparar o carro. O seu hoje tinha a obrigação de ganhar. Uma vitória caseira é sempre importantíssima. Uma vitória é uma vitória. Esta tem um sabor especial, não só por ser em casa, mas também na sexta-feira tivemos muitos problemas. Arrancamos do último lugar da grelha ontem, ultrapassamos mais de 30 carros, conseguimos ir ao pódio e hoje entreguei tudo, consegui a vitória, estou muito feliz. Já não fazia corridas há 2 anos, neste C1, correu muito bem, o circuito foi também a primeira vez que estou a fazer corridas cá, adorei o circuito. Na primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, Luís Delgado prometia ser um excelente candidato à vitória. O piloto arrancou da pole position, mas logo no início João Macedo Silva colou-se ao poste de Delgado. E o único que conseguia acompanhar a dupla dos postes era João Novo, mas a 15 minutos do fim, Novo deixou de conseguir acompanhar a dupla da frente. Até que o Porsche laranja de Macedo Silva cedeu e o piloto teve que desistir. Delgado ficou isolado na frente com 9 segundos de vantagem para Novo. Mas também Delgado teve problemas. Com apenas 2 mudanças na caixa, o carro Delgado começou a deitar fumo branco da traseira e o piloto foi obrigado a desistir a 10 minutos do fim. Sorte de João Novo, que agarrou a liderança e venceu entre o grupo 5. Desde o meu primeiro dia que eu comecei a correr na velocidade, eu queria ganhar em Vila Real. Consegui concretizar o meu sonho aqui. Está ganho, está fechado, melhor era impossível. Nos H75, vitória de Rui Costa, que foi também o segundo a cortar a meta na corrida 1. Carlos Santos foi o primeiro entre os H71,
Manuel Almeida foi o mais rápido nos H81. Não foi fácil. A corrida foi realmente muito desgastante. Eu não me recordo ter feito uma corrida já há muito tempo, ou acho que esta foi a mais difícil, porque estava realmente muito calor dentro do carro. Deviam faltar 5 ou 6 voltas, o carro já começou a passar dos 110 graus e começamos a gerir a corrida. Foi uma corrida muito intensa, com muito calor, muita fadiga fisicamente. Nem sempre corre como esperado. Luís Delgado, experiente no meio da competição, já fez um pouco de todas as modalidades e onde vai é para ganhar. Em Vila Real esteve, como habitualmente, com o Porsche da VLB, mas nem tudo correu bem. Na corrida 1, na primeira volta fiquei sem terceira velocidade logo. Tivemos ali uma corrida interessante, mas eu ia lá dentro com um bocado de receio porque a terceira velocidade não estava a entrar, então comecei a fazer a corrida só com segunda e quarta velocidade. Entretanto comecei a sentir, a ver pelo retrovisor que o carro estava a fazer um fuminho, até que chegou a um certo ponto, mais ou menos 20 minutos de corrida, e reparei que realmente era fuma mais e entrei nas boxes. O problema detectado foi no motor, mas o importante é reagir. Os mecânicos fizeram de tudo para que o carro alinhasse, apesar de arrancar em último, é sempre para lutar pela vitória. E a reação é desolante, a gente fica triste, fica em baixo. E sem Delgado no arranque, para a segunda e última corrida dos clássicos, foi João Novo quem saiu na frente. Mas João Macedo Silva estava de regresso e saiu de 17º. Na terceira volta, o piloto já era 5º. Já João Novo estava com alguma vantagem para os adversários da H75, Rui Costa e António Soares. Mas João Macedo Silva vinha danado para chegar a Novo e quando conseguiu ficou lado a lado com João Novo. O piloto Datsun pôs prego a fundo e por apenas 3 décimas levou a melhor sobre Macedo Silva. Dupla vitória para o piloto que subiu 2 vezes ao primeiro lugar do Grupo 5, cumprindo assim um sonho. João Macedo Silva triunfou entre os H75. Já Domingos Sousa Coutinho foi o primeiro entre os H71. Manuel Almeida voltou a ganhar entre os H81. Comecei do último, como sabem, apliquei-me a manter sempre mais ou menos o mesmo ritmo. Depois, quando comecei a ver o João Novo, estava bastante contente, mas se bem que ele não faz parte da minha classe, mas eu queria apanhá-lo na mesma. Mas só que começamos a descer Mateus lado a lado, eu vi que ia dar assim uma asneira e por isso eu travei um bocadinho. Eu estava a pensar que havia mais uma volta, mas infelizmente não. Foi muito cansativo, um calor assustador. Mas só o gozo de poder vir correr a Vila Real é sempre um desafio enorme, cada vez que se vai para a pista é um desafio diferente. Este fim de semana as expectativas não eram muito altas porque iam ser difíceis, os carros contra quem estávamos a correr eram objetivamente mais rápidos, mas o sonho era vir disputar o primeiro lugar nas 2 corridas. De uma forma ou de outra consegui e estou muito feliz e saio daqui de missão cumprida. A competitividade em pista nos clássicos, e falando nos clássicos grandes, é sempre muito exacerbada porque há sempre uma situação, os cortes têm uma boa barecagem, têm uma boa situação em pista, os Porsche têm a potência deles e depois os pilotos são bons e acabam por andar todos ali. É bom que assim seja, tenho pena que não haja tantos carros. Os 1300 ainda bem que está em crescimento, qualquer dia faço 2 grelhas e está feito. A grelha vai se compondo e há uma grande diversidade de carros, o que é bem bom. O Campeonato de Portugal de Velocidade e Clássicos 1300 regressa agora em setembro no Autódromo do Estoril.